Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a um ciclo de aulas virtuais, né? De revisão. Aproveitar, acompanhar aí o caderno de revisões que vocês têm, né? Então nós vamos começar no primeiro capítulo, que é o romantismo. Nas aulas presenciais, nós já tínhamos falado sobre isso, né? Fazer uma retomada aí, mas com calma. Então o romantismo vai ser a primeira fase desse romantismo, que é a parte de poesia, né? Então a primeira parte você tem a poesia, tem a prosa e tem o teatro. Então, a primeira parte de poesia aí no nosso material. O que é que nós vamos observar? Primeiro, o contexto histórico, né? Quando a gente vai falar em literatura, você tem que lembrar que as escolas literárias elas vão surgindo em oposição às anteriores. Então nós tínhamos primeiramente a literatura de catequese dos jesuítas, a literatura dos navegantes, né? Que é a literatura do descobrimento, que foi mais de registro das nossas terras, né? Quando Cabral aportou. Então texto mais de descrição para tentar chamar a atenção da corte para explorar a terra até então desconhecida, a terra recém-descoberta, digamos assim. Então, uma literatura mais informativa, uma literatura mais de cartas. Em seguida, nós vamos ter o período barroco no Brasil, né, um pouco, digamos assim, não tão expressivo, porque faltava um público leitor, né, para que os textos literários tenham difusão. Você tem o autor, a obra e o público. Então, nós estávamos no início da colonização, então as capitanias hereditárias, né, principalmente no Nordeste, duas se destacavam, que era de Pernambuco e a da Bahia, devido justamente ao ciclo da cana-de-açúcar. Então, o movimento barroco chega muito tímido ao Brasil nesse momento aí, tá certo? Então, em Pernambuco com o Padre Vieira e na Bahia com o Gregório de Matos, são os dois ícones desse movimento. Então, com o tempo passa e vem a questão do arcadismo, né? Já é um movimento maior no Brasil, vem o ciclo do ouro, está no ciclo da cana-de-açúcar, e aí são descobertas as minas, né? O ciclo do ouro em Minas Gerais. Então muda o ciclo econômico. Sai de Salvador, no trecho Pernambuco, Bahia, que era o trecho da cana-de-açúcar, e vem o ciclo do ouro em Minas Gerais. E daí vem, né, a escola Arcade, né? Então, que se opõe ao barroco, enquanto o barroco era a questão teocêntrica, né? A questão antropocêntrica, a questão da religiosidade, né? Nós tínhamos na Idade Média, certo? A igreja muito forte, esse espírito, né? A igreja é uma igreja muito forte e que vai ser abalada por Martinho Lutero quando ele provoca, né, o cisma na igreja. Então, isso aí vai gerar um movimento chamado de Contra-Reforma, que vai estar, tem toda uma questão político-econômica, né? A Igreja Católica vai, né, querer expandir os seus domínios e tem que procurar novos cristãos, tá certo? Então, o barroco era aquele homem que vivia entre as correntes teocêntricas, Deus como centro de tudo, e o antropocentrismo, que vem a ser o homem como centro. Isso aí vem devido à questão do Renascimento. Nós não vamos entrar muito em detalhes aqui, tá certo? O Renascimento que ocorreu principalmente na Itália, que é o berço do Renascimento. De novo, nascer de novo. Sai da Idade Média para a Idade, né, moderna, e as coisas vão mudar. Aí vem todo um processo científico, de teorias, e vai haver essa divulgação, né? Então, uma propagação cultural nas artes, na escultura, na literatura, muito grande. Então, essa briga entre Deus, né, e o inferno, a questão da dubiedade, né, as questões das antíteses barrocas, elas vão, né, ter um sossego, digamos assim, no arcadismo. Já o arcadismo vai voltar à Arcádia, questões greco-romanas, né? E vai procurar aquele sossego no campo, já vai ser aquele mais, você vai encontrar os pastores, etc. Então algo mais suave, né? Então aquela pressa que tinha o homem barroco, ela vai ser suavizada com a questão do arcadismo. E o ouro, né, o ciclo do ouro vai, e esse ouro vai sair por onde? Rio e São Paulo, que são os portos, né?
aí vai sair Rio-São Paulo, que também vai mudar posteriormente o ciclo econômico. É quando entra o movimento romântico, tá certo? E aí, né, que vai ser consolidado no Rio de Janeiro. Com que? Com a chegada da família real, né? Então, a família real foge de Portugal, do João VI foge de Portugal, né, das tropas napoleônicas, e vem para o Rio de Janeiro. Isso muda a capital, né, do Brasil, que até então era Salvador, e agora muda para o Rio de Janeiro. E há uma mudança muito grande na questão da cultura no Brasil. Por quê? Porque com a família real chegaram as universidades, tá certo? Chegaram as escolas, a imprensa, tá certo? A Revolução Francesa, que tinha acabado de acontecer na Europa, vai trazer frutos para um público leitor, né? Vai habilitar um novo público leitor, que são as mulheres, que até então as mulheres não tinham acesso à educação. A igreja proibia, né? Era exclusivamente dos homens ou dos nobres que podiam pagar professores particulares para suas filhas. Então, com a chegada da família real ao Brasil, isso vai mudar, tá certo? Com a ascensão de uma nova classe social ao poder, quer dizer, a burguesia, né? Ela vai tomar conta, né, do lado econômico, e aí você vai ter uma outra visão, né, cultural. Então, todo esse clima de nobreza no Rio de Janeiro vai gerar, tá certo, esse público leitor. E é aí que vai surgir, né, as tendências, né, os nossos autores, digamos assim. Então, o primeiro deles, né, que a gente vai falar, é sobre Gonçalves de Magalhães, na poesia. O Gonçalves de Magalhães, ele aqui em 1836, com o texto Suspiros Poéticos e Saudades, ele vai dar esse início. Né? Não é que seja a data básica, seja aquela. Você tem um cronograma, né? Uma aproximação. Então, Gonçalves de Magalhães vai dar esse pontapé inicial, digamos assim, para a implementação do romantismo no Brasil. Mas dessa geração, quem vai se destacar realmente é Gonçalves Dias. Ele vai ser o principal representante, né, da poesia, segundo o professor e crítico literário Alfredo Bose, estudioso no assunto. As obras, né, os textos de Gonçalves Dias, eles vão retratar mais esses sentimentos, tá certo, novos, esse sentimento de valorização da terra, valorização do indígena, né, do bom selvagem que Rousseau propaga na França. Né, essa teoria, até porque o romantismo brasileiro foi uma imitação do que estava na Europa. Né? Então acontecia na França, em Portugal, e os nossos autores importavam esses temas, tá certo? Essa maneira nova de apresentar os fatos. Há quem diga que a literatura realmente vai ser literatura do Brasil a partir do modernismo. Até então, vai ser literatura no Brasil. Né? A literatura ocorria por imitação. Muitos dos textos da nossa literatura são imitações daquilo que ocorria em Portugal e na França, principalmente, né, na França. Então você tem alguns autores lá, né, Gonçalves Dias, da primeira geração romântica. Na segunda, aí você vai ter chamada de geração byroniana, né, chamada de mal do século. Então vai ter um certo pessimismo. Você vai perceber aí que os nossos poetas, eles morrem muito jovens, tá certo? Há um desapego a essa realidade. Aí, em cada poeta desse nós vamos, né, ao longo das nossas aulas, entrando nas características. Então você tem essa geração que quem vai se destacar é Álvares de Azevedo. Você tem Álvares de Azevedo, você tem Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, são os principais poetas dessa segunda geração byroniana, geração mal do século. E você vai ter uma terceira geração, né? A chamada geração condoreira, aí vai fazer alusão à ave, né? O condor, os sonhos altos. Por quê? Porque você vai ter mais uma literatura, né, de crítica, uma literatura social. Castro Alves vai, né, bater de frente com a questão da escravidão no Brasil, então vai ter mais essa literatura condoreira, essa literatura da terceira geração, ela vai ser mais voltada para o social, né, para a reivindicação dos direitos, né, da sociedade. Então, isso aí é a primeira, né, a nossa primeira geração, um resumo do livro desses autores e das suas principais obras. Né? Aí tem os textos, né, Canção do Exílio,
que foi um dos textos mais reproduzidos, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, um saudosismo, né? Então, aquela valorização da terra natal, que está longe, está no exílio, e aí, de repente, bate aquela saudade de casa. Então, vamos exaltar a nossa natureza, a nossa terra, né? E você vai perceber que lá no modernismo, você vai ter alguns textos parafraseados. Vão parafrasear esses textos românticos. A Canção do Exílio foi um deles, né? É um texto de Jô Soares que diz, fazendo uma crítica, uma paródiazinha, uma paráfrase ao texto da Canção do Exílio, que ele diz assim: minha dinda tem palmeiras, onde canta o curió. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte a Maceió. Então veja, né, a paráfrase, já chegando à paródia aí do texto, que ele fazia uma crítica ao então presidente Collor de Mello. Então, você tem esse texto muito conhecido na nossa literatura, Canção do Exílio. Você tem um texto, Se Morre de Amor, de Álvares de Azevedo, um texto que vai falar muito do sofrimento, né? Então, Álvares de Azevedo, que vai ser dessa geração aí, ele vai, né, mostrar esse lado, né, um lado de sofrimento, um lado de dor, né? Então, e um soneto da segunda geração, romântica, e outro soneto da terceira geração, desculpa, um poema da terceira geração, né, o soneto é da segunda geração, e da terceira geração, que é o Navio Negreiro, que é um dos textos mais conhecidos de Castro Alves. Então, nós vamos trabalhar cada texto desse, fazer análise de cada texto desse e remeter ao período, tá certo? E, em seguida, nas páginas 6 e 7, aí tem, né, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, nós temos os exercícios. Então, nós vamos fazer uma segunda aula, essa primeira aula só para criar esse resumo do que foi o movimento romântico no Brasil, as gerações, e a partir dos exercícios, na correção dos exercícios, na próxima videoaula, eu vou fazendo a correção e comentando os textos, comentando os autores. Certo? Então, resumindo, o romantismo ele surge em 1836, né? Vai o início, a data marca, Suspiros Poéticos e Saudades, e vai terminar em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e O Mulato, de Aloysio Azevedo. Então, que vai entrar o segundo, né? Vai entrar um outro movimento, uma outra escola literária, que é a realista naturalista. Mas nós vamos, né, nos ater nesse momento, 1836 a 1881, período do romantismo no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Certo? Então, na próxima videoaula, nós vamos corrigir os exercícios do material. Ok? Até a próxima.